Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Fundamentos em Python. Nessa aula nós vamos aprender a importar os módulos em Python. Bom, importar um módulo em Python ele é bem simples. Basta que nós venhamos aqui no Google Colab e clicamos o comando import. Então vamos vir aqui e vamos importar um módulo que é o math. Ok? Vamos pedir para executar. Ele vai executar e importou aqui. Como ele não rodou nada aqui, mas o Python armazenou, ou seja, ele importou esse módulo aqui dentro do Python. Ou seja, é a mesma ideia de uma variável, ok? Quando a gente quer importar uma variável. Ou seja, não tem segredo nenhum, basta utilizar o comando import e fazer a importação. Lembrando que um módulo ele pode ser utilizado de duas formas. Podemos utilizar o módulo de um terceiro que uma outra pessoa criou, ou a gente pode criar um módulo nosso. A gente pode criar um módulo, vamos supor, quando a gente trabalha numa empresa e a gente precisa criar várias funções e colocar, sei lá, criar uma estrutura grande de rotina que vamos utilizar o tempo todo, que ninguém criou até então, e a gente quer criar um módulo daquilo ali. É muito mais fácil do que a gente ficar copiando e colando linha de código, certo? Então, a gente pode fazer esse módulo e importar aqui. Então, basta a gente colocar aqui o comando import e depois colocar aqui seu módulo, né? Vamos supor que ele chame seu módulo. Lembrando que um módulo em Python ele deve ter o final .py, ok? Então, você vai lá, cria seu arquivo e coloca no formato aqui .py, ok? E bom, em Python, sempre quando você for utilizar uma coisa, isso aqui já entra numa parte mais de conselho que eu estou dando, pensa o seguinte, será que tem um módulo que vai facilitar isso aqui que eu estou querendo fazer? Será que alguém já criou um módulo que vai facilitar, por exemplo, as contas matemáticas, que é o caso desse math aqui? Então, para isso, eu sugiro que vocês, sempre quando forem pensar em um problema, alguma coisa que for repetitiva e tudo mais, ao invés de vocês criarem um módulo de vocês fazerem essa pesquisa na internet, ok? Por exemplo, se vocês forem lidarem com tempo, vocês podem fazer a importação do módulo time. Isso aqui ele vai ajudar quando você for precisar criar variáveis ou lidar com estruturas do tipo tempo. Vocês podem fazer a importação desse módulo time. Existem também outros módulos para automatizar downloads de FTP. Por exemplo, quando eu preciso fazer download de dados do IBGE, por exemplo, eu utilizo esse pacote aqui, ó, que chama FTP-lib, que ele me permite fazer o quê? Fazer o download direto lá do FTP do IBGE, baixar as bases de dados que eu preciso e utilizar em Python, ok? Então, sempre quando você tiver um tipo de problema, preciso automatizar um e-mail, procure se existe já algum módulo que trabalha isso, porque aí você vai poder importar todas as funções, tudo aquilo que já está feito. E aí você nem vai precisar fazer esse trabalho de criar uma função, sendo que a gente já tem todo um módulo escrito, ok? Bem, essa aula aqui ela é um pouco mais curta, é só para ensinar esse comando import aqui. Vocês podem ficar livres para fazer a importação daquilo que for útil para vocês. Lembrando que um módulo ele é um script que contém funções, arquivos executados e tudo mais, que já são pré-definidos, feitos ou por nós mesmos ou por outras pessoas, ok? Bom, por hoje vamos ficar por aqui e até a próxima aula.